Salmo 124. Salmos 124. Abra sua Bíblia comigo. Salmos 124. Glória a Deus. Salmo 124. O texto diz assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Mas bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Deus me deu essa palavra para pregar aqui hoje. Mas eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta. Salmo 124. Por quê? Porque 2025 é descrito nesses salmos. Na estrutura de salmos, há 15 capítulos, há 15 canções, há 15 cânticos, que são conhecidos como Cântico dos Degraus. São textos específicos que os peregrinos que estão subindo a Jerusalém cantavam em forma de motivação, em forma de expectativa de fé, até que chegassem em Jerusalém. Quando nós olhamos para o capítulo 124, nós vemos um cântico dos degraus. Quando olhamos o capítulo 125, nós vemos outro cântico dos degraus. Quando olhamos o capítulo 126, vemos outro. Porque é de 120 até o 134. São 15 capítulos que são os cânticos dos degraus. Mas quando nós nos deparamos exatamente com esse, nós vemos esse salmo que é atribuído ainda a Davi, ele reconhecendo que em meio às adversidades, e ele pontua cada uma, houve sobrevivência do povo, que não foi fruto da sua força própria, que não foi fruto do seu próprio cuidado, que não foi fruto da sua própria reação. Nós vemos uma canção refletida em um povo, que em meio às suas adversidades sobreviveu, mas não sobreviveu fruto daquilo que era humano, mas sim de uma intervenção divina. Esse foi 2025. 2025, nós fomos pressionados. 2025, os nossos corações se angustiaram. Em 2025, nós vemos as adversidades de perto. Não foi um ano só de flores. Nós não podemos considerar o ano em um mês, em uma semana, em uma ação. Quando nós olhamos todos os 365 dias, possivelmente nós temos enfrentado mais adversidades do que festejado bênçãos, milagres e contado novos testemunhos. Então foi um ano em que nos sentimos extremamente adversos diante de tantas situações, mas sobrevivemos. Diante do vale da sombra da morte, sobrevivemos. Diante do laço do passarinheiro, sobrevivemos. Diante das águas altivas que queriam tomar a nossa alma, sobrevivemos. Diante das águas que queriam transbordar sobre nós, sobrevivemos. Os perigos reais existiram? Sim, mas... diga sobrevivemos, mas... as lutas foram intensas, mas... e as ameaças? Que nem dizem hoje em dia, fora as ameaças, né? As ameaças, elas também foram iminentes, mas sobrevivemos. Olha nós aqui. Olha eu e a Jaque aqui. Cantando, celebrando. Mas o que eu acho interessante é que Davi, obrigado Jaque, Davi começa o Salmo 124 reconhecendo o porquê nós sobrevivemos. Ele não começa contando das suas adversidades. Ele já começa agradecendo e louvando ao Senhor e dizendo porque na sua visão, no seu entendimento, pela sua fé, nós sobrevivemos diante dos perigos, das lutas e das ameaças. O que ele atribui essa sobrevivência? O capítulo 24, versículo 1, ele começa dizendo assim: se não for ao Senhor
que esteve ao nosso lado. Ora, diga, Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, Jerusalém, me fala, se não fora o Senhor que permaneceu conosco quando os homens se levantaram contra nós, se não fosse o Senhor que permanecesse ao nosso lado, eles teriam nos engolido vivos, porque a ira se acendeu. E escutem, muitas vezes não há nem motivos para tanta ira, não há nem motivos para tanta cólera, não há nem motivos para tanta indagação, não há nem motivos para tanta contestação, brigas. Se buscar motivos, e motivos reais não se acham tantos, mas a ira se acendeu, mas a fúria foi grande, mas o Senhor estava do nosso lado. Então 2025 foi um ano de grandes perigos, de grandes lutas e de grandes ameaças, mas nós estamos aqui para declarar: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga, Israel, nós teríamos certamente sido engolidos pelas crises. Certamente nós teríamos sido engolidos pelas perdas, pelos ataques, pelos contra-ataques, tanto espirituais quanto emocionais. Se não fosse o Senhor, o que vocês me dizem? Como ele mesmo especifica no versículo 4, as águas transbordaram, ou seja, quantas situações em 2025 vieram para nos paralisar? Quantas situações vieram para pôr um fim em algo que estava sendo construído, em algo que estava sendo edificado, em algo que estava alcançando um novo nível e um novo patamar? Escuta, não parou a sua vida. As águas transbordaram, mas a sua vida não parou. Da mesma forma que veio, foi. Mas por quê? Ora, diga, Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. O versículo 7, ele fala sobre o laço dos passarinheiros, ou seja, ciladas invisíveis das quais Deus nos livrou. Deixa eu contar um segredo, sem que percebêssemos. Porque a gratidão aqui hoje não é só pelo visto, pelo percebido, mas por aquilo que passou batido e ninguém viu, mas Deus viu. Sabe por quê? Porque a gente cansa, sim ou não? A Bíblia diz que até os jovens certamente cansarão. Todos nós cansamos. E tem uma hora que a gente precisa de descanso, e descanso é precioso. Dormir não é pecado, não. Hã? Amanhã você está liberado, meio-dia é cedo. Dormir não é pecado, não. Vai dormir, mas escute, enquanto você dorme, a Bíblia diz que o guarda de Sião, aquele que nos cuida, aquele que nos vela, ele permanece ao nosso redor, nos guardando, nos livrando e nos protegendo, porque ele não dorme. É como se ele estivesse do lado do nosso leito, como se estivesse, não, ele está do lado do nosso leito, do lado da nossa cama, preenchendo com a presença dele todo o espaço do nosso quarto e do nosso ambiente, dizendo: pode dormir tranquilo, pode descansar de forma profunda, renova suas forças aí, porque enquanto você dorme eu cuido de você, enquanto você dorme eu cuido de tudo que é seu. Escute, não fomos vencidos pelas ciladas invisíveis, pelo laço do passarinheiro que não nos aprisionou. Ora, diga, Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, como teria sido essa realidade? Foi Deus. 2025 foi um ano de grandes levantes, foi um ano de grandes iras, foi um ano das águas transbordarem, foi um ano das águas altivas tentarem passar por cima de nós, foi um ano em que Deus não permitiu que fôssemos dados como presa para os dentes dos nossos inimigos e dos nossos adversários. O versículo 7, põe aí para mim por gentileza, versículo 7 e o versículo 8, onde ele termina, para eu poder avançar. 124, 7 e 8, Salmos 124, versículo 7 e versículo 8. Olha o que o texto diz: a nossa alma é um tiro, eu estou ouvindo um tiro.
O laço do passarinheiro, a cilada, tentou nos apanhar. Mas a nossa alma escapou. Como o laço dos passarinheiros, o laço quebrou. E nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Escuta, 25 foi adverso, mas a nossa alma escapou, mas a nossa vida escapou. Ei, deixa eu te falar, o laço que o passarinheiro preparou para ter a sua vida em 2025 quebrou, e a sua alma porque ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Aquieta, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Levanta a tua mão, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Senhor, reconhecemos a tua grandeza e reconhecemos quem tu és. 25 foi assim. Diga para quem está do seu lado, não foi sorte, foi Deus. Diga, não foi acaso, foi Deus. Diga, foi livramento que Deus deu. Foi livramento que o Senhor nos operou, que o Senhor nos entregou. Ora, diga, Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado. Ora, diga, Israel. Então eu começo essa ministração quase já terminando, dizendo para você, sabe qual é importante? Estamos de pé. O laço quebrou e a alma escapou. Nós estamos de pé. Então, é isso que nós precisamos hoje crer. Mas também precisamos crer no que está escrito em Salmo 125. É progressivo, 24, 25. Olha o que diz o Salmo 125. Sua Bíblia ficou aberta? Versículo 1. Porque os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. Não se abala, mas permanece para sempre. Versículo 2. Porque assim como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Observe o versículo 3. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los a o Senhor com os que praticam a maldade, mas paz haverá sobre Israel. Olha que interessante. Saímos de um contexto de louvor, onde a gratidão as adversidades vieram, mas sobrevivemos. Não foi mérito humano, foi intervenção divina. Ora, diga, Israel, o laço o passarinheiro fez, mas o laço quebrou, a nossa alma escapou. Entramos dentro de uma nova realidade, onde o salmista, mesmo de forma progressiva, muda o tom do louvor. Agora ele começa a dizer sobre um livramento pontual, mas para quê? Para uma estabilidade permanente. Tudo que nós vivemos não foi à toa, não foi acaso, não foi de graça. Porque transformação é o quê? É sair da pioneira e morar no Dama? Só isso? Hã? O que é transformação? Não, deixa eu falar. Pode levantar a cabeça e dizer, vivi um ano de transformação. Só não foi do jeito que eu pensei. Foi com a cilada armada, foi com as águas transbordando, foi com o levante que veio contra a minha vida, foi contra uma ira inesperada, foi contra calúnias, foi contra acusações, foi contra apontamentos. Mas escute, em tudo isso, Deus estava te preparando para Salmos 125. Por quê? Porque todas as adversidades enfrentadas provocaram em nós uma estabilidade permanente. Deus não quer mais oscilações na obra dele. Deus não quer mais filhos oscilantes. Deus quer estabilidade. Deus quer estabilidade permanente, porque enquanto tiver oscilações, Deus não conta, Deus não entrega, Deus não investe,
Deus não acredita, o chamado não desata, o ministério não alcança quem precisa ser alcançado, o nome não é soprado. Tem que ter estabilidade espiritual. Tem que ter estabilidade. Escuta, essa estabilidade não pode ser momentânea, tem que ser permanente. Por que o senhor está falando isso? Porque o texto, ele está dizendo assim, ó: os que confiam no Senhor serão como Monte Sião. O que significa? Não se move. Estabilidade permanente. Não tem mobilidade, há uma estabilidade permanente. Nós precisamos aprender a permanecer, independente do levante, da ira, da acusação, das águas, das ciladas, do passarinheiro. Escuta, quem nos livra é Deus, quem nos guarda é Deus, quem nos protege é Deus. Então permanecer confiando foi o que Deus extraiu de nós, sabe por quê? Porque eu vou falar por mim aqui, tá? Teve dias nesse 2025 que a minha oração era assim: Deus, o senhor está aí, né? O senhor não foi embora não, né? O senhor não nos deixou aqui não, né? Dias adversos, onde a nossa alma se angustia, onde o nosso coração se angustia. Mas escute, tudo isso estava nos voltando para Ele, porque estava tudo ruim, estava horrível, mas se olhava de um lado estava pior, se olhava do outro, meu Deus, se olhava para trás, é como o exército de Faraó vindo tentando nos tragar. Então não teve outro caminho, foi olhar para cima, foi confiar, foi entregar nas mãos dele, foi falar: soltei o cabo da nau, entreguei tudo, deixei tudo, porque se não é o Senhor, eu não tenho mais força, não tenho mais condições, não tenho mais recursos, não tenho outra saída. Escute, o que Deus extraiu de nós nesse ano de transformação foi um viver com segurança espiritual, foi uma estabilidade permanente, foi uma confiança, como o Salmo 125 está nos instruindo, como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Sabe por quê? Porque é nesses momentos que nós nos sentimos cercados. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É isso? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. A sensação de estar cercado, mas na verdade de estar guardado, porque assim como estão os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. E nós entendemos isso da forma mais adversa. Nós aprendemos isso da forma mais sofrida, mais dolorosa, mas sabe o que é importante? Aprendemos, e 2026 não é tempo de oscilar mais, é tempo de estabilidade permanente. Vem um novo ano aí, vai ser grande a jornada. Pensa, amanhã é dia 1º de janeiro. Começa tudo de novo. E agora? Vem um ano. Como a gente parte desse 25 para esse 2026? Sabe o que Deus está provocando em nós, olhando para Salmo 125? Medo do futuro? Medo do que pode vir? Medo do que pode acontecer? Escutem, os cenários são os piores possíveis. Politicamente, economicamente, crise mundial. Está horrível, tem uma iminência de uma nova gripe, um novo vírus que já começou não sei aonde. O cenário é terrível, o cenário é caótico, mas olha o que Deus quer que sejamos em 2026. Eu li uma frase hoje que tocou o meu coração. Sabe o que é coragem? Sabe o que é coragem? Coragem não é só o contrário do medo. Coragem também é você ir mesmo estando com medo. Se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá até a ti. Vem. Será que ele não teve um pouquinho de medo?
Será que ele foi estável na confiança? Eu acho que não. Eu tenho quase certeza que não. Alguém aqui já andou sobre as águas? Não, né? Imagina, é quebrar lógica, é quebrar física, não tem explicação, o milagre foi grande demais. Mas ele andou. Mas por que ele andou? Porque ele teve coragem. E o que é coragem? É ir mesmo com medo. Olhamos para 2026 e existem medos que vêm ao nosso coração, mas o que nós precisamos? Precisamos confiar no caráter de Deus. Eu mudo, Deus não. Hoje eu acordo pensando uma coisa, amanhã eu posso mudar o meu pensamento. Deus não. Hoje eu acordo dizendo, eu penso, eu acho, eu sinto. Deus não. Confie no caráter de Deus, porque se você confiar no caráter de Deus, você vai viver um 2026 extraordinário. O que é confiança aqui? Confiança no Senhor é não estar desesperado. Confiança no Senhor é não retroceder. Confiança no Senhor é não negociar os seus princípios. E aí se cumpre o versículo de número 3, que eu achei extraordinário. O cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Eu confio no caráter de Deus, e por causa dessa estabilidade permanente, a confiança em Deus, eu estou lançando as minhas sementes, e eu quero liberar uma palavra profética para 2026, não é retórica, não é emocionalismo. Deus falou comigo e eu estou entregando a palavra que Deus colocou no meu coração. Jerusalém, se preparem, porque 2026 será um ano de colheita. Eu confio no caráter justo e imutável de Deus. E eu colho os frutos de tudo aquilo que eu tenho plantado na presença dEle. Deus está dizendo, hoje será removido da sorte dos justos todo cetro de impiedade que estava impedindo a frutificação, estava impedindo a abundância, estava impedindo o extraordinário. E eu vou liberar outra palavra, a extravagância do que Deus quer fazer. Escuta, se 2025 foi bom para você, eu quero dizer, é pouco ainda, porque Deus é extravagante, Deus é poderoso, e eu quero tomar posse dessa palavra. Levanta a mão. Deus está removendo da nossa sorte todo cetro de impiedade. Deus está removendo na nossa vida tudo que tem nos impedido. Ei, o impedimento caiu. Eu quero declarar que tudo que tem se colocado entre nós e o que Deus quer fazer já caiu por terra em nome de Jesus. O cetro da impiedade não vai permanecer sobre a nossa sorte. E agora eu finalizo a mensagem. Salmo 126, 124, 125, 126. O que diz o Salmo 126? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico, e então dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelos quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, ou os seus feixes. 25, sobrevivemos. O laço quebrou, a alma escapou. 25, nos trouxe estabilidade permanente, confiando no caráter
justo, imutável de Deus. Agora, 26 é um ano de colheita, restauração, na base da esperança. Escuta o que eu estou falando. 126 é escrito, não quando o cativeiro acabou, mas quando o processo ainda está em andamento. 126 é escrito quando o povo ainda não viveu, mas já está cantando. O que Deus irá fazer vai mudar a minha história. Eu não tô vivendo ainda, mas eu já estou cantando. Não, porque a transformação não acaba de um dia para o outro. Ela nos acompanha. Então, você não vai viver em tese um ano de transformação, mas você vai viver a plenitude da transformação que Deus quer fazer na sua vida. Deus não se limita a uma data, a um período, não. Escutem, no meio do processo, eles já estão cantando. Ei, igreja, vamos cantar? Vamos cantar a vitória? Vamos cantar o milagre, vamos cantar a esperança, vamos cantar a restauração. Igreja, vamos cantar a colheita de todas as sementes que nós temos plantado no reino de Deus? 2026 é um ano apresentado como um ano que Deus, escute, vai restaurar, vai te alegrar e vai te fazer colher. Deus vai contrariar a lógica humana mais uma vez. O Deus que retrocedeu o relógio de Acás, pode retroceder o relógio do Lula, do Trump, do Netanyahu, de quem ele quiser, porque esses homens mudam, eles passam, os reis passam, os presidentes passam, mas ele é Deus de geração em geração, de séculos em séculos. Como noia candere ganagachanda rabahasuide comanagaia. Nesse ano eu profetizo que haverá transformação de lágrimas em sementes. O que você plantou em 25, você vai colher com júbilo em 2026. 3 decretos proféticos eu libero para nós encerrarmos essa noite. Primeiro, o seu 2026 será de riso restaurado. Levanta a mão direita para o céu. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que 2026 será um ano de riso restaurado. Eu creio. Replova, acabou o choro? É isso que eu estou ouvindo? Acabou o choro? Acabou o choro, então o riso vai ser restaurado. Primeiro decreto que eu libero sobre a sua vida essa noite: o riso será restaurado, o seu riso será restaurado, será um ano de alegria, vai contrariar a lógica, vai contrariar o que você está pensando aí hoje, acerca de 2026, Deus não está alinhado com os seus pensamentos divergentes, com a vontade dEle. Eu estou declarando que 2026, na vontade de Deus, o riso será restaurado, o riso será restaurado, o riso será restaurado, o riso será restaurado. Deva ser como noia candere. Eplova, sui como anagaia sai. Eu creio. O segundo decreto que eu libero sobre a igreja essa noite, dentro desse ano de 2026, que está se iniciando daqui a algumas horas. 2026, a sua boca será cheia de louvores a Deus. O choro acabou, o riso voltou, sorria. Jesus vai te dar razões para sorrir.
E mais do que isso, o silêncio da casa acaba aqui hoje. O silêncio da casa vai se encerrar com o final de 2025. Sabe por quê? Porque existe um novo cântico, existe uma nova canção, existe um novo louvor. Ei, o louvor vai tomar a tua boca, vai encher os seus lábios. Ele não vai ser somente entoado, ele vai fluir. Ele será fluido com razões suficientes para isso. Você se verá na condição de alguém que louva. Alguém vai olhar para você e falar: você canta? Você vai dizer: não, eu louvo ao Senhor, eu engrandeço ao Deus da minha vida, ao Senhor da minha aliança, ao Deus que tudo pode e tudo faz. O terceiro decreto profético que eu libero sobre a sua vida é que as suas mãos, abra suas mãos, estarão cheias de feixes, de molhos, colheita. Parece que eu estou vendo a Jerusalém sorrindo, cantando, e que as mãos cheias dos seus feixes. Peraí, deixa eu colocar aqui embaixo do braço para não cair. Deixa eu colocar embaixo da blusa para não perder. Essa aqui foi a colheita de sementes que eu plantei chorando. Essa aqui é a colheita. Essa aqui é a colheita de sementes que eu levei andando e chorando, porque o Deus que me viu andando chorando, mas lançando as minhas sementes, Ele está me fazendo voltar, certamente com alegria, certamente sorrindo e com as minhas mãos cheias dos molhos. Igreja, haverá uma colheita sem limites, exponencial sobre a nossa vida. É essa a palavra que eu quero liberar. Louva. Que mancho prevesso e de comanagai. Mancho refaço e de canto conoia candé. 24 passou, Salmo 124. Salmo 125 se cumpriu. Agora, em 26, o Salmo 126 vai tomar a nossa vida. Riso restaurado, boca cheia de louvor, mãos cheias de feixes. Riso restaurado, pode subir o louvor, eu já acabei. Boca cheia de louvor, riso restaurado, boca cheia de louvor, mãos cheias de feixes. Essa é a minha história em 2026. Ei, pode se preparar, não tem lente não, mas eu vou sorrir, porque o sorriso está sendo restaurado. Às vezes vai faltar um dentinho aqui e outro lá, mas não tem problema, o riso será restaurado. Ei, eu posso cantar um pouquinho desafinado, mas a boca ela vai estar cheia. Remanti comanai asek assou camandarai assai. É louva. A esperança da igreja não é uma mudança de calendário, mas é a declaração do louvor do Diego. Uma nova estação se inaugurou, um novo tempo sobre nós chegou. Essa é a minha esperança. Essa é a nossa esperança. Como vive o Senhor, essa palavra se cumpre dentro desse lugar. O ano passado, em abril, voltando do retiro, o Murilo estava pregando uma palavra de oferta. Caná da Galileia, João capítulo 2. Deus falou comigo. Dentro dessa palavra, você me dá o que você tem. O que eles tinham? 6 talhas com água. O Senhor falou comigo que eu dou a vocês o que eu tenho. 6 talhas do melhor vinho que a festa pôde provar. Deus abriu a minha visão. Ai, meu Deus. Eu vi a Jerusalém do alto. Não era aqui. Era grande. Deus me fez ver Aguaicurus. Aguaicurus.
pelo alto, havia o congestionamento em uma das faixas da Guaicurus. E Deus falou comigo: é a inauguração da igreja. Enquanto eles estavam louvando aqui hoje, Deus abriu a minha visão de novo. E eu não vi a igreja por fora, eu vi a igreja por dentro. Em 2026 será o ano da nossa colheita. Se em algum momento a amargura tirou o nosso sorriso no meio desse processo, dentro de 2025, em 2026, o nosso riso será restaurado. Se em 2025, em alguns momentos o nosso louvor foi forçado pela angústia do nosso coração, em 2026 a nossa boca se encherá de cântico. Se em 2025 nós lançamos as nossas sementes e não vimos os frutos de tudo que nós fizemos, 2026 será o ano da nossa colheita.